Nós estamos meditando em uma série extremamente importante para os nossos corações, intitulada Qual o Sentido da Vida? Começamos no domingo passado, falando a respeito da sede do nosso coração. Nós encontramos sentido quando a sede do nosso coração é saciada em Jesus. E hoje, eu quero conversar com vocês, tendo como base João capítulo 15, um texto muito conhecido por todos nós. João capítulo 15. Tem um Fiesta branco. Placa FLX 4035, se for nossa garagem, Fiesta branco. Placa FLX 4035. João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo de número 8. A princípio eu quero ler com você o versículo de número 5, que está projetado, que assim nos diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Para você interagir com o texto, você pode ler bem forte esse único versículo a princípio, todos juntos. Eu sou... Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A grande verdade é que todos nós estamos conectados. Nós estamos conectados uns aos outros por meio da cruz do Calvário. Estamos conectados por meio das redes sociais que usamos por demais. Nós encontramos muitas coisas boas nas redes sociais, porém também encontramos realidades negativas. Mas nós estamos conectados. Essa realidade que aqui está sempre vibra e vibra muito. Muitas vezes é útil, muitas vezes tira a minha, a sua atenção. Por meio dele, nós podemos abençoar muitas vidas e também, por meio dele, nós acabamos cometendo alguns erros. E quando eu e você estamos conectados, nós gostamos de uma banda larga, não é verdade? Internet de alta qualidade. Quando estamos enviando um e-mail ou compartilhando uma conversa por meio do WhatsApp, quando cai a conexão ou quando a conexão está ruim, nós não gostamos. Você gosta? Nós não gostamos de uma conexão ruim. Nós fazemos de tudo para melhorar a nossa conexão. A verdade é essa, nós estamos conectados uns aos outros, porém, em meio a essa conexão, muitas vezes eu e você provamos de uma solidão, mesmo estando em meio a muitas pessoas. O retrato disso acontece quando eu e você necessitamos de uma realidade pontual, seja ela na família, na saúde, no trabalho, seja onde for. Muitas vezes estamos cercados por muitas pessoas, mas nos sentimos sozinhos. Não sabemos com quem contar, não sabemos com quem compartilhar o nosso coração. Seja sincero consigo mesmo, isso tem acontecido com você? Você tem lutado sozinho? E obviamente isso gera um cenário de superficialidade. Há muitas pessoas que têm uma quantidade imensa de amigos nas redes sociais. Você é assim? Muitas vezes nós queremos lá identificar os likes, né? As curtidas, as visualizações. Mas esse cenário não revela exatamente se temos ou não uma amizade profunda com aquele que está do outro lado da tela. Pode ser uma amizade superficial. Richard Foster, no seu livro Sedentos por Deus, ele fala que o mal desse século é a superficialidade. As pessoas são superficiais. E isso tem acontecido com muita frequência. A quantidade de amigos que nós temos nas redes sociais não revela se de fato nós temos amigos profundos. E quando nós estamos conectados, estamos cercados por muitas pessoas, porém nos sentimos sozinhos, isso significa que nós precisamos de mentores, nós precisamos de pessoas que nos darão uma palavra assertiva, que irão nos corrigir, que irão nos incentivar.
pessoas que estarão conosco independentemente das circunstâncias. Se você olhar comigo João capítulo 15, versículo 15, nesse texto, nós encontramos uma afirmação categórica de Jesus, dizendo que Ele não nos chama de servos, mas sim de amigos. Aqui nós temos o estabelecimento de um relacionamento profundo, onde nós podemos compartilhar as nossas lutas, as nossas alegrias, onde nós podemos compartilhar o nosso coração com o Senhor, pois com Ele nós temos uma conexão profunda, uma conexão onde nós podemos recorrer em todos os momentos. Quando nós olhamos um pouquinho para o Evangelho de João, nós identificamos 7 afirmações. Certamente você já viu ou já ouviu essas 7 afirmações. Essas 7 afirmações estão falando a respeito da divindade de Jesus. Estão falando a respeito da identidade de Jesus. Se você olhar comigo, João capítulo 20, versículo 31, nós encontramos a afirmação de que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. E nós temos 3 verbos no Evangelho de João que nos mostram essa sequência: ver, crer e seguir. A mulher samaritana nos ensinou a respeito disso semana passada. Ela viu, acreditou e seguiu. E nós temos essa sequência do próprio Senhor Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Ele está dizendo que Ele é aquele que detém todo o poder, que nós devemos centrar a nossa vida na sua identidade, que Ele é o nosso Salvador. Pensando de uma forma específica a respeito do último eu sou a videira verdadeira. Aqui nós temos uma alegoria, e segundo alguns estudiosos, o Senhor Jesus contou essa alegoria quando estava à mesa da ceia com os seus discípulos. Nós não podemos precisar isso com exatidão, mas há essa possibilidade, porque no capítulo 14 ele anuncia o seu discurso de despedida, no capítulo 15 ele fala a respeito da videira verdadeira, na sequência ele vai para o Getsemane e depois vai para a cruz do Calvário. E nós temos à mesa Judas, e ele vai falar sobre frutos produtivos e improdutivos. É uma alegoria, é um conto, é uma história. E nessa história nós temos uma configuração que nos é apresentada. Jesus é a videira verdadeira, os discípulos são os ramos e o Pai é o agricultor. E uma questão muito importante, porque nos apresenta o ponto central dessa alegoria, é a nossa conexão com o Senhor Jesus. Eu gostaria que você guardasse isso. Do versículo 1 até o versículo 8, por 14 vezes nós encontramos esse verbo intransitivo que nos apresenta a ideia do lugar onde nós devemos estar. E o verbo é permanecer. Jesus, por 14 vezes, usa a didática da repetição, enfatizando que nós devemos permanecer conectados a Ele. Nós somos os ramos, Ele é a videira, o Pai é o agricultor. E a partir do momento que eu estou em conexão plena com Ele, consequentemente, eu irei produzir bons frutos. E ainda mais, aqui nós temos uma simbologia muito importante, porque no Antigo Testamento, Israel era a videira de Deus, a videira que falhou. Se você olhar comigo, Jeremias capítulo 2, versículo 21, livro do profeta Isaías capítulo 5, versículo 4, nós identificamos afirmações dizendo que a videira, que era o Israel de Deus, produziu uvas bravas, uvas amargas, uvas venenosas, trazendo consigo a ideia do pecado. Israel, como videira de Deus, falhou. E Jesus, justamente por isso, está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Em mim não há falha, e consequentemente aquele que estiver conectado a mim dará bons frutos. Bom, você já entendeu até aqui que nós precisamos, para que possamos ter o real sentido da vida, nós precisamos estar
conectados em Jesus. Antes de eu seguir em frente aqui, eu gostaria de perguntar para todos nós, como se encontra a minha e a sua conexão com Jesus? Como se encontra a nossa conexão com o Senhor Jesus? Nós temos tido um tempo de oração, um tempo de leitura das Escrituras, um tempo de confissão de pecados, uma vida missional, como nós cantamos, Ele é o nosso respirar. Logo pela manhã, quando nós acordamos, nós buscamos a presença do Senhor. Nós somos discípulos do Senhor. Como se encontra a nossa caminhada com Ele? Lembrando que participar de uma igreja como a nossa, muitas vezes não significa estar em plena conexão com a videira verdadeira. Esse texto irá nos apresentar alguns conselhos importantes. E quando nós olhamos para a história, nós identificamos Erasmo de Roterdã, um dos grandes teólogos e filósofos, ele dizendo que um bom conselho é melhor do que qualquer presente. Quando eu e você concedemos a alguém um bom conselho no casamento, na criação dos filhos, na vida cristã e daí por diante, essa pessoa, se ela reter esse conselho, consequentemente ela terá uma vida frutífera. Por isso que nós precisamos de mentores, por isso que nós precisamos investir em tempo de comunhão, por isso que nós precisamos ouvir as Escrituras e por isso que nós precisamos ouvir as pessoas que são levantadas por Deus, para que elas possam nos orientar. O que está acontecendo aqui é, Jesus está sentado com os seus discípulos, Jesus está contando uma alegoria, Jesus está concedendo aos seus discípulos alguns conselhos importantes. E eu gostaria de pontuar alguns conselhos com você, alguns conselhos específicos para o nosso coração. O primeiro passa pela realidade da poda, pelo processo da poda. O versículo 2 assim nos diz: e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. A partir do momento que eu e você damos bons frutos, inicia-se um processo de poda, onde o pai é o agricultor. E o pai começa a podar os meus e os seus pensamentos. Começa a podar a minha e a sua fala. Começa a trabalhar no meu e no seu caráter, na minha e na sua espiritualidade. E com isso nós começamos a deixar de lado uma vida marcada pelo pecado, uma vida imersa no pecado. E nos aproximamos a cada dia mais do Senhor, mas fica aqui uma orientação muito importante. O processo de poda é extremamente necessário, porém, dói em algumas áreas específicas da nossa vida. Eu gostaria que você olhasse para a sua vida nesse momento e eu olho para a minha. Quais são as áreas onde eu e você precisamos passar por esse processo de poda? É tão bonito quando nós identificamos um agricultor, um jardineiro. Eu tenho um pequeno jardim na minha casa e, sinceramente, não é a minha área, não. Sexta-feira foi um cara lá dar um trato lá e ficou bom, hein? E é bonito o processo da poda. No meu caso, é bonito de ver. Tirando as impurezas, tirando as sujeiras e deixando aquilo que realmente importa. Meu irmão e minha irmã, todos nós que aqui estamos, nós precisamos passar por esse processo. Jesus está dizendo, aquele que dar fruto, o pai, o agricultor, limpa, para que ele continue produzindo bons frutos. Quando nós olhamos para Gálatas capítulo 2, versículo 20, uma afirmação que certamente você conhece, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho não é fruto da minha carne, mas é fruto da minha conexão com a videira verdadeira. Ou seja, o que nós aprendemos com isso é, a partir do momento que eu estou em plena conexão com essa videira verdadeira, eu não vou difamar mais, eu não vou adulterar mais, eu não vou tratar as pessoas com indiferença, eu não vou tratar as pessoas com grosseria, eu vou me policiar todos os dias, porque a minha vida está completamente escondida, alicerçada nos valores do reino de Deus, e eu estou totalmente aberto para esse processo de purificação que me levará a uma vida de santidade.
Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Os valores do reino de Deus, a presença do reino de Deus. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui nesse primeiro momento. Que nós devemos nos abrir para esse processo da poda, para que tudo seja colocado no seu devido lugar. Eu me lembro de uma situação que eu vivi na igreja anterior, onde um irmão estava passando pela classe de novos membros, e ele tinha uma vida muito devassa, assim como muitos de nós que aqui estamos, tínhamos. E esse irmão, na classe de novos membros, ele dizendo: pastor, eu trabalhava em São Paulo e sempre, quando eu ia para lá, eu inventava algumas desculpas para minha esposa, porque eu iria traí-la. E agora eu estou frequentando a igreja, estou nesse processo de transformação, e os meus amigos no trabalho estão perguntando: olha, você não vai com a gente lá? E tem sido muito difícil mortificar os impulsos da minha carne, para que eu possa dar então bons frutos. Meu irmão e minha irmã, guarde isso com você, a caminhada com Cristo implica nessa realidade. Certamente todos nós que aqui estamos temos erros e acertos. Todos nós que aqui estamos, quando o Pai nos olha, Ele precisa lapidar o nosso caráter, precisa moldar a nossa mente à semelhança da mente dEle, precisa nos livrar de um contexto de pecado, para que possamos então produzir bons frutos. Mas eu vou enfatizar pela última vez, para que você não se esqueça, quando o Senhor Jesus toca em áreas da minha e da sua vida, detalhe, áreas que nós gostamos, hein? Porque tem pecados que são peculiares, que nós não trocamos. Tem pecados que nós gostamos, por causa da nossa cultura adâmica, pecaminosa. Justamente por isso, Cristo irá tocar, irá limpar, irá purificar, para que você continue produzindo bons frutos. Que isso aconteça na minha e na sua vida, amém? Você está disposto a se abrir para que isso aconteça? Para que o Senhor toque em áreas da minha e da sua vida, áreas importantes, que isso de fato aconteça. Uma outra realidade, não menos importante, que nós aprendemos nesse texto, se encontra no versículo 3, que assim nos diz, que nos fala a respeito da palavra em nós, do ensino de Jesus em nós. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus monta uma ordem cronológica aqui dizendo: eu tenho falado com vocês a respeito de questões importantes. Nós podemos nos lembrar do Sermão do Monte, nós podemos nos lembrar de vários momentos em que o Senhor Jesus se assentou com os seus discípulos, de vários momentos em que o Senhor Jesus se encontrou com uma grande multidão, e Ele fala a respeito da centralidade da palavra. Pai da nossa teologia, né? Um dos... João Calvino nos diz que se a Bíblia fala, eu falo. Se a Bíblia cala, eu calo. Centralidade das Escrituras. Centralidade da palavra de Deus. E ele associa essa realidade ao ensino, à palavra. E ele nos diz que a partir do momento que nós temos contato com a palavra, que nós estamos em contato com a palavra, ela nos limpa, nos purifica, nos concede tudo aquilo que precisamos para que possamos seguir em frente. Você certamente já leu muitos salmos, né? Abrindo o saltério, o Salmo 1 nos fala a respeito dessa divisão do justo e do ímpio. Tem uma afirmação importante ali que nos diz que a partir do momento que nós meditamos nas Escrituras, a nossa vida se encontra plantada junto à corrente das águas. E eu passo a dar bons frutos. Quando nós encontramos Deus falando com Josué, que estava tomado pelo medo, pois ele era o sucessor de Moisés, tudo caiu no colo dele, da noite para o dia, Moisés morreu. Deus concede a ele uma orientação muito clara, dizendo: medite nas Escrituras dia e noite, porque assim você terá uma caminhada bem-sucedida. Obviamente ele estava com medo. Só no capítulo 1, por 7 vezes, Deus fala com ele: não temas. Centralidade das Escrituras. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus no Sermão do Monte, ensinando os seus discípulos, ensinando a multidão,
Caso você queira acompanhar, quando nós olhamos o Salmo 19, do versículo 7 ao versículo 9, nós temos uma sequência de atributos da palavra de Deus, que assim nos diz: ela é perfeita, restaura a nossa alma, ela alegra o nosso coração, ela nos concede sabedoria, ela ilumina os nossos olhos, ou seja, tudo o que nós precisamos para que possamos produzir bons frutos se encontram na palavra de Deus. Agora, posso fazer uma perguntinha para todos nós que aqui estamos? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Responda com sinceridade. Você tem priorizado a leitura da palavra de Deus? A palavra está em você, já foi embutida, já foi encucada, você é salvo. Esse texto aqui não fala sobre salvação, fala a respeito de bons e maus frutos. Eu e você valorizamos as Escrituras, nós temos pastores aqui, excelentes pastores. A dificuldade de muitos pastores com relação a uma vida devocional tem muitos pastores que acabam lendo as Escrituras somente para pregar, e não tem uma vida devocional, uma vida com Deus. Sabe por quê? Eu e você erramos tanto, porque nós investimos pouco tempo nas Escrituras. Eu vou finalizar esse tópico aqui, mas como pastor dessa igreja eu sempre falo a respeito desse tema, assim como muitos que aqui passaram falam também. Nós precisamos ter a nossa vida centrada nas Escrituras. Nós precisamos ter prazer na leitura da palavra de Deus, porque a palavra está em nós. Nós precisamos nos movimentar no que diz respeito à leitura, e além de ler, assim como Tiago nos diz, que nós devemos ler e praticar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Vamos meditar nas Escrituras, irmãos e irmãs, amém? Que seja uma verdade nas nossas vidas, que seja uma realidade presente, uma realidade importante nas nossas vidas. Seguindo aqui para uma penúltima realidade que eu quero compartilhar com vocês, e eu gostaria que você lesse comigo o que está projetado aqui do versículo 5, para você participar, bem forte o que nos diz: quem? Nós não podemos fazer nada sem o Senhor Jesus. Sem Ele nós não somos ninguém. Todos nós que aqui estávamos andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Alguns, assim como eu, totalmente mergulhados em uma vida de drogas, de vícios e mais vícios. Outras pessoas mergulhadas em uma religiosidade falsa e barata. Outras pessoas tomadas pela amargura, pelo ódio. Outras pessoas tomadas pela vaidade, pela prepotência. Outras pessoas estavam distantes, totalmente distantes. Infelizmente há pessoas que participam de uma igreja como a nossa, que ainda não entenderam completamente que nós precisamos ter uma vida centrada no Senhor Jesus. Eu gosto muito dessa linha que alguns teólogos apresentam a respeito da ceia, porque fala da videira e o fruto da videira é a uva. Há essa possibilidade do Senhor realmente ter compartilhado essa alegoria no momento da mesa, olhando para os seus discípulos aqui, assim como nós acabamos de cantar, que é lugar à mesa. Jesus compartilhando com seus discípulos de uma forma muito objetiva, muito amorosa, olhando nos olhos dos seus discípulos e dizendo: olha, sem mim vocês não podem nada. Vocês não podem absolutamente nada. Se nós entendermos que nós precisamos colocar Jesus no nosso casamento de uma forma integral, se nós entendermos que nós precisamos colocar Jesus na nossa vida profissional, que nós precisamos colocar Jesus na criação dos nossos filhos, ou seja, que nós precisamos colocar Jesus em todos os setores da nossa caminhada, nós vamos entender com profundidade que de fato nós necessitamos dele. Aqui é submissão, aqui é vida com Deus, aqui é caminhar na presença do Senhor.
Quando o povo de Deus no deserto se distanciou dessa submissão, eles erraram. Nós vimos aqui a ordenação de um pastor, a partir do momento que o pastor, ele pensa que ele pode pastorear uma igreja sozinho, ele está a um passo da queda. Meu irmão e minha irmã, guarde isso com você. Aquele que permanecer em Cristo terá uma vida frutífera. Paulo nos diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode repetir comigo bem forte? Tudo posso naquele que... O contrário você sabe. Quando nós não temos uma vida alicerçada em Jesus, temos dificuldades e nos enfraquecemos. Pastor, quando estamos alicerçados nele, temos dificuldades e enfraquecemos, é óbvio. Porque ninguém está sujeito dessa realidade, mas... quando nós estamos ligados à videira verdadeira, nós somos os ramos, a vida orgânica, a vida, o ramo continua produzindo coisas boas. Gente, como é lindo isso, né? De geração para geração. Ontem fui levar minha filha numa festa de aniversário, conversava com a Amanda, né, sobre isso. Pela manhã eu levei ela uma atividade. Na verdade, ela foi com a tia dela. À tarde, levamos em uma outra atividade. E à noite, outra. Quando fomos buscar à noite, eu fiquei pensando, nossa, minha filha está crescendo, cara. E ela precisa cada dia mais olhar para mim, para a Amanda. Ela precisa ver Jesus nas nossas vidas. Porque o mundo está nos seduzindo de diversas formas. A cada dia mais... Gente, vamos voltar a um termo antigo aqui, vamos? Todos juntos comigo? Aquele termo antigo, culto doméstico. Vamos voltar com isso. Fala que um pecador, que tem as suas oscilações, nesse sentido. Mas todas as vezes que nós nos assentamos com o nosso filho, com a nossa filha, abrimos as escrituras e falamos, olha, você pode ser um bom médico, você pode ser um bom advogado, você pode ser um bom construtor, você pode isso e aquilo. No campo material, isso vai te trazer muitos benefícios. Mas se você não tiver a sua vida conectada à videira verdadeira, tudo isso será em vão. Ou seja, isso não vai adiantar de nada. Nós vamos acumular prata e ouro, mas nós não vamos acumular uma vida consistente produzindo coisas boas, porque tem muitas pessoas que não tiveram contato com essa videira verdadeira e têm uma vida bem-sucedida no parâmetro secular, mas tem uma vida totalmente negativa na família, que é o bem maior. Meu irmão e minha irmã, guarde isso com você, essa palavra não é nova. Porque nós não precisamos de palavra nova, nós precisamos revisitar a história, e nós precisamos olhar para esse versículo que assim nos ensina, Jesus dizendo, quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos abençoados, amém? Nós precisamos disso, nós precisamos de frutos abençoados, erramos e falhamos porque somos pecadores, mas nós precisamos entender que sem Ele, nós nada, absolutamente nada podemos. Eu fui visitar uma pessoa na UTI semana passada, né? E a UTI da Santa Casa aqui, ela mudou a configuração da entrada, né? Antes você entrava pela entrada principal e já chegava direto na UTI. Agora, uma reforma que está sendo feita, ela mudou. E você passa primeiro pelos quartos e um corredor longo, até chegar na UTI. Passando naquele corredor, a gente vai olhando para dentro dos quartos, né? Pessoas muito debilitadas, filhos chorando, mães, casais. E a gente já vai passando com o coração apertado, né? A gente já vai passando orando. Quando vai chegando perto da UTI, você tem todo o procedimento que é necessário, o coração aperta mais ainda. E na hora que eu voltava, de coração, sem demagogia nenhuma, a minha oração era, Senhor, que essas pessoas possam se conectar ao Senhor. Independentemente do que irá acontecer, que essas pessoas possam ser visitadas pelo bom médico aqui no seu hospital. Que essas pessoas possam entender que sem o Senhor elas não podem nada. Que elas possam entender que o Senhor
é o Salvador. Eu sou a videira verdadeira. Quem estiver conectado em mim dará bons frutos. Será salvo não pelos seus méritos, pelas suas obras, mas pela graça e pela misericórdia que eu tenho para conceder a essas pessoas. Ore por isso. Peça a Deus por isso. A última questão que eu quero compartilhar com você é interessante, porque esse último versículo, eu poderia citar muitos, né? Mas esse último versículo parece que valida o nosso certificado, né? Eu pensei nessa expressão para colocar aqui. Você pode ler bem forte esse versículo 8, que nos diz, vamos lá, nisto é... Qual que é a linha lógica aqui? A linha lógica é a partir do momento que eu estou conectado ao agricultor, a partir do momento que eu estou conectado à videira verdadeira, eu passo a produzir bons frutos, e o Pai será glorificado. Ou seja, o que está acontecendo aqui é que outras pessoas irão observar a minha vida e a sua vida, e pela graça de Deus, essas pessoas irão glorificar o Pai. E mais ainda, e aqui é a ideia do certificado, porque o texto nos diz que quando isso acontece, nós nos tornamos autênticos discípulos, ou seja, alunos de Jesus. Esse texto nos ensina e faz uma conexão, eu gostaria que você guardasse isso, com Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, que nós temos os frutos do Espírito Santo, amor, alegria, bondade, domínio próprio, e daí por diante. Ou seja, uma pessoa que tem a sua vida completamente invadida pelo reino de Deus, essa pessoa produz bons frutos. E ela é reconhecida como um discípulo, um poeira, alguém que anda e anda próximo do Senhor Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Amém? Ou só um seguidor? Porque é uma discrepância aqui. Há muitas pessoas que seguem, mas não se renderam completamente. Olha aqui, por favor. Há muitas pessoas que seguem, mas produzem frutos ruins. Não significa que nós vamos sempre acertar, nós vamos errar, somos pecadores. Mas nós temos que lutar para produzir bons frutos. E nós seremos reconhecidos como discípulos do Senhor Jesus. Que isso aconteça na minha e na sua vida, amém? Que seja uma realidade aqui em Tatuí, lá em Porto Feliz, lá em Tietê, lá em Cerquilho. Que quando nós caminharmos pelas ruas, as pessoas possam reconhecer em nós que nós somos discípulos do Senhor Jesus. Olha, aquela pessoa tem uma vida digna porque ela ama o Senhor Jesus. Olha, aquela pessoa erra e ela reconhece os seus erros. É disso que nós precisamos, e o Pai será glorificado e mais pessoas serão abençoadas. Esse livro é sensacional. N.T. White. Esse livro é incrível, que nos fala seguindo a Jesus. Olha que livro maravilhoso. Caso você não tenha, pesquise a respeito dele. Ele fala a respeito dessa vida conectada à videira. Olhe para a projeção aqui, eu quero ler para você. Assim nos diz: coloque Jesus no centro de sua vida. Pensamento, trabalho, sofrimento, ansiedade, esperança, medo, etc. Coloque-o no centro e faça com que todas as demais coisas girem em torno dele. Vida cristocêntrica, o ramo conectado à videira. Coloque o Senhor Jesus no centro. Cada um com as suas lutas. Quando eu estou caminhando, eu percebo que o meu coração está sendo tomado pela ansiedade. Senhor, muda esse pensamento, Pai. Acalma o meu coração, aplaca, silencia todas as vozes, para que eu possa descansar o meu coração no Senhor. Senhor, que eu possa cada dia mais reconhecer o Senhor ao longo da minha caminhada, que eu possa reconhecer a Tua bondade, a Tua graça, o Teu amor, o Teu perdão, a Tua misericórdia. Vamos centralizar o Senhor Jesus nas nossas vidas? Ah, se nós fizermos isso, hein? De uma forma profunda, muitos problemas serão resolvidos, muitos. Aqueles que não serão resolvidos diz respeito à pecaminosidade do nosso coração. Centralize Jesus. Concluindo aqui,
Leve para sua casa, eu vou levar para a minha. Nós precisamos do caráter de Jesus. Nós precisamos do caráter de Jesus. E nós somos tentados em diversas áreas. Há um tempo atrás eu fui arrumar a lente do meu óculos, né? Fui ajustar em uma ótica aqui da cidade. Sentei, conversa vai, conversa vem. Falei da minha profissão, da minha vocação, enfim. Se aproximou um rapaz, que eu acho que era o gerente lá do processo. Certamente alguém foi avisá-lo, ele começou a conversar, tudo, e falou, a sua igreja tem quantos membros? Essa pergunta é uma pergunta chata. Perguntinha chata. Ele falou, tem mais ou menos isso daí. Ele falou, o que você vai fazer? Está ficando em torno aí de 1.000 e pouco. Você não tem interesse em um dia eu promover um atendimento lá na sua igreja? Todo o processo. A gente abre lá e eu dou a lente para você. Levantei e fui embora. Negativo. Não existe isso. Eu estou falando a respeito de algo banal para você, algo bobo, entre aspas. Você consegue perceber como a tentação está diante de mim e de você para que possamos produzir frutos ruins? Você consegue perceber essa dinâmica que o caráter de Jesus está sendo provado em mim e você? Talvez muitos de vocês não iriam saber, mas em um dado momento, porque nada fica escondido aos olhos de Deus. Por causa de uma realidade boba, todos nós que aqui estamos levamos anos para construir a nossa dignidade, e essa dignidade cai da noite para o dia por causa de uma bobeira. Leve para sua casa a ideia de que nós precisamos ter uma vida centrada nas Escrituras. Leve para sua casa a alta conexão que tanto nós precisamos para assistir Netflix lá, para mandar os nossos e-mails, enfim. Alta conexão com Jesus, essa conexão não cai. Autênticos discípulos que possamos produzir bons frutos em todas as áreas da nossa vida. Que isso se torne uma realidade na minha e na sua vida, porque de fato esse é o sentido da vida, estar completamente conectado ao Senhor Jesus. Pode se colocar em pé, chama o pessoal da música aqui à frente, por favor. Enquanto eles se aproximam aqui, eu quero orar com você. Quero orar com você, pedindo a bênção do Pai. Eu queria orar com você nesse sentido. Na verdade, queria chamar o pastor Luiz aqui à frente para orar por nós, pedindo para que Deus nos ajude a viver essa palavra que foi compartilhada conosco nessa manhã. Então, ore juntamente com o pastor Luiz, peça a bênção de Deus nesse sentido. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, recebemos a Tua palavra, ó Deus, recebemos a Tua orientação, os Teus conselhos, os Teus mandamentos, e a Tua palavra diz que os Teus mandamentos não são penosos, não são para nos aborrecer, mas para nos edificar. Obrigado, ó Deus, pela vida do Teu Filho, que foi o Teu instrumento nesta manhã. Obrigado, ó Deus, por todas as bênçãos que recebemos desde que aqui entramos. Obrigado, ó Deus, porque às vezes entramos aqui como meros espectadores, ó Pai, mas saímos daqui, ó Deus, com coração desejoso de ser um discípulo ainda mais autêntico, mais próximo do Senhor. Que recebamos esses conselhos, que suportemos a poda, que recebamos este conselho, que observemos a palavra, que recebamos esse conselho, que possamos entender que a sujeição, a submissão a Jesus é inegociável. Então, que submetamos-nos a Jesus, e que assim, só por Tua graça, possamos glorificar o Pai. Assim nós oramos e oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.